Vamos lá? Pode ir? Marçal, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse jogo aqui hoje, um jogo difícil, mas também importante para as pretensões do Botafogo nesse campeonato brasileiro. Como é que você analisa essa partida de hoje aqui contra o Grêmio? Um jogo difícil, nós sabíamos que ia ser um jogo difícil. O Grêmio vinha num momento bom, com uma vitória importante no último jogo. E a gente começou bem. Foi muito importante essa entrada no jogo, né? Fizemos 2-0, deu um pouquinho mais de gordura para a gente. Segundo tempo, como já esperado, eles vieram para tentar reverter o resultado. A gente tomou um gol logo no início do segundo tempo, que dá um pouquinho mais de vida para eles, mas graças a Deus a gente conseguiu a vitória. Feliz também por ajudar minha equipe marcando o terceiro gol. E, como você disse, a gente tinha um objetivo, né? O objetivo foi conquistado, importante essa classificação, a terceira seguida do clube. A gente sabia que desde o início da SAF que ia ser um processo duro, um processo difícil, mas graças a Deus a gente tem conseguido, o Botafogo merece isso, tem que ser mais do que nunca agora com essa organização que a gente tem tido, né? Depois da SAF, manter essa regularidade nas grandes competições. Marçal, o Botafogo já está há bastante tempo sem perder. A última derrota foi aquele clássico contra o Flamengo aqui. De lá para cá, o Botafogo voltou a ser aquele time cascudo, aquele time difícil de ser batido? Sem dúvida nenhuma, deve ser muito difícil jogar contra a gente aqui. A gente tem alguns encaixes ali que começaram a dar mais frutos, né? Mas era um processo, a gente sabia que não era fácil. O treinador está conseguindo colocar a ideia dele de jogo, o pessoal está começando a entender e tenho certeza que é só o início aí. Se a gente conseguir manter essa base aí, a gente tem tudo para ter sempre bons resultados, principalmente em casa com a nossa torcida. Marçal, como que tá esse processo de renovação aí com o Botafogo? A gente tem informação já, né, que você tem o desejo de renovar com o clube, o Botafogo, vocês estão trabalhando. Em que status está essa renovação aí tua com o Botafogo? A diretoria me chamou, né, explanou o desejo de continuar comigo ano que vem e, obviamente, fico muito feliz. Estou em casa, tenho uma conexão muito, muito forte com o Botafogo, com essa torcida, com essas cores, então para mim obviamente é um prazer poder renovar o contrato com o Botafogo. Tá em processo, tô esperando cair no meu e-mail aí para eu meter a minha digital lá. É para encerrar a carreira? Se Deus quiser no Botafogo, não ano que vem, acho que mais uns 2 aninhos ainda dá para jogar. Marçal, você como lateral esquerdo mais experiente assim do elenco, queria que você falasse um pouco da situação do Cuiabano, porque querendo ou não ele é um dos grandes destaques da posição do Brasileirão, mas ainda não é um titular absoluto por causa do Alex Telles e tal. O que você acha dessa situação dele, tentando dessa briga? Como que você acha que ajuda ele e qual que você acha que é o teto dele na Premier League? Você acha que ele realmente pode crescer com essa disputa? Sem dúvida nenhuma. O Cuiabano, acho que esse ano também foi um ano difícil para ele em termos mentais, né? Você está no clube, feliz aqui, jogando, né? Porque nós temos de fato 3 ótimos laterais, né? Muitos clubes no Brasil não tem né? Não como os que nós temos aqui. E ele vinha jogando bastante, né? A gente sabe que é difícil, são muitos jogos. Alex também tem uma qualidade que né, não precisa dispensar comentários. E depois dessa saída, depois volta, a gente sabe que não é fácil mentalmente. Mas ele, obviamente, a gente consegue ver no dia a dia dele que ele está feliz, está contente, está vivendo um processo de cada vez. E sem dúvida nenhuma, eu passei por lá, tenho certeza que é o estilo de jogo dele, é um jogo muito dinâmico, de força, e é tudo que o Cuiabano tem, com certeza ele vai voar lá. Marçal, ano passado o Botafogo venceu, né, 2 competições importantíssimas, esse ano passando por um momento bem atribulado, mas praticamente assegurado a classificação do Botafogo para a Libertadores 2026. Como é já projetar esse 2026, o Botafogo já aí com mais uma Libertadores, a terceira consecutiva, coisa que nunca, né, na história do Botafogo aconteceu?
Eu fico feliz até quando, de certa forma, quando vocês dizem que é um ano atribulado e a gente conseguiu classificar para a Libertadores, né, com 3 rodadas de avanço. Quer dizer que o Botafogo está no caminho certo, está trabalhando bem. Os últimos 2, eu não digo nem que foi os últimos 2, os últimos 3 anos foram muito positivos, né, principalmente a segunda parte de 2022. Ano passado mudou muita gente, né? Mudou muita gente, mudou muita coisa, mas o DNA está aqui, né? Barbosa, Marlon, entre outros que ficaram do ano passado, mantiveram esse DNA. Botafogo é isso. E ano que vem é tentar ter menos surpresa, porque esse ano nós tivemos muitas surpresas. Ter menos surpresa, que com certeza os resultados irão vir naturalmente. E os 2 gols, né? Depois teve uma dificuldade no segundo tempo, sofreu 2 gols também, né? Conseguiu mais uma vitória, como a nossa amiga falou, 7 jogos de invencibilidade para o Botafogo, já assegurada pelo menos a pré-Libertadores para o ano que vem. E eu queria saber do senhor qual a importância dessa vitória e também, né, esse processo de adaptação, vamos dizer assim, de transição do senhor, que vem, né, de auxiliar para técnico. Qual é o maior desafio nessa caminhada com o senhor? Obrigado. Sì, essa sequência passa sicuramente pela fase defensiva, que no último jogo não foi tão, como você já falou, não foi tão boa. Não conseguimos manter o time junto. Hoje trabalharam mais os jogadores da frente, os 3 meias, delanteiro, trabalharam mais na fase defensiva. O time sabe que esse time joga bem, começando sempre pela fase defensiva. Quando o time está junto, o time tem uma transição eficaz. E hoje mostrou essa força que o time tem. A minha transição eu estou desfrutando, sei que como primeiro treinador é sempre culpa minha, mas eu sabia já isso antes de começar. Estou vivendo isso e estou desfrutando. Honestamente é um trabalho que gosto, é um ambiente que gosto, é um time que gosto, um grupo que gosto e espero seguir aqui muito tempo. Boa noite, David. Parabéns pela vitória. Anderson Bruno, do Botafoguista. O Botafogo ele faz um bom primeiro tempo, volta um pouco desligado para o segundo tempo e parece se desconectar um pouco no final da partida. Sobre esse segundo tempo, foi possível perceber que você mudou o esquema de jogo do Botafogo, que sai do 4-2-3-1 com a entrada do Marçal e Cuiabano. Uma ideia que deu certo. O que te levou a implementar essa ideia naquele momento do jogo? Obrigado. Sim. A terceira janela demorei um pouco para fazer para trocar Montoro e Marçal, porque era a última janela com o câmbio do Danilo na primeira etapa, então teve que demorar um pouco. Quando vi que entrou Carlos Vinícius, que é um delantero que agora está em forma, delantero perigoso dentro da área, então o câmbio era para perseguir um pouco mais o lateral direito deles com Cuiabano e manter um jogador mais dentro da área eficaz com o Marçal. Depois tivemos uma falta de atenção grave no gol deles, no 3-2, que não pode acontecer. A gestão do 3-1 não pode acontecer. Se queremos ter ambição agora e no próximo ano, temos que melhorar esse aspecto. Boa noite. Boa noite, David. Alan Viana, Visão Botafoguense. Deixa eu só dar o play aqui. Perdão. Agora foi. Vamos lá. O Botafogo hoje deu uma impressão de um 4-1-4-1 em alguns momentos, um 4-3-3, o 4-2-3-1, como ele falou. Mas, assim, sistematicamente, o Botafogo variou bem, mas no final do tempo acabou cansando. Parece que era cansaço, a impressão que se dava era essa mesmo. Mas a pergunta que eu queria fazer é relacionado aos planos já para a próxima temporada. Já que o Botafogo... A próxima temporada já começa agora em janeiro, é uma temporada diferente. Como que já está um andamento de planejamento e se tem algum jogador na base que você já olha assim além do Kadir que pode te ajudar nos profissionais.
E em nome de toda a torcida do Botafogo, tutti tifosi, sta alla grande con te in questo momento. Grazie, grazie. Sì, il planejamento claramente está começando porque temos pouco tempo, mas é mais uma pergunta para pelo clube e seguramente estamos juntos nisso, nesse processo. E temos primeiro parabenizar o Sub-20 para ser campeão carioca. E temos jogadores lá que são importantes, que já treinaram conosco. Tenho que fazer nomes. Marquinhos está treinando conosco, Zappellini, um jogador que treinou conosco, Cadu, Abdias. Tem vários e tem qualidade. Então, seguramente, vamos começar o próximo ano com jogadores da Sub-20 no elenco do time profissional.